Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Amilcar, sou enfermeiro de vocês, de professor de curso de clínica cirúrgica. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre clínica cirúrgica, sobre os tempos cirúrgicos, sobre o preparo, um pouquinho do preparo do paciente. Nós teremos 5 aulas, certo? Nós vamos ter 5 aulas aí de clínica cirúrgica durante o curso aí, e nessas 5 aulas eu pretendo passar para vocês quais são os cuidados, o que nós temos que realizar durante minha clínica cirúrgica aí. Então, primeiramente para vocês eu vou falar o que é cirurgia. Cirurgia é o uso da manipulação para diagnóstico e tratamento da doença. Peraí, professor, o que significa isso? Simples. A cirurgia, eu posso usar essa cirurgia para diagnosticar um paciente, então eu posso utilizar minha cirurgia para um diagnóstico. Então eu vou lá, meu paciente aí chega para mim com náusea e vômito, observo esse vômito está em coloração borra de café, então ele está tendo uma hemorragia digestiva alta ou baixa. Se esse vômito está em cor de borra de café, ele está tendo uma hemorragia digestiva alta, porque o sangue já foi digerido e está retornando para a gente aí digerido. Então ele está tendo uma hemorragia digestiva alta, sangrou, esse vômito foi digerido e subiu, certo? E aí o que eu vou fazer? Vou abrir a caixa torácica, a caixa abdominal desse meu paciente, vou abrir minha região abdominal para diagnosticar aí de onde está vindo esse sangramento, se os exames não diagnosticarem. Ou para o tratamento de doença. Chega um paciente aí para vocês com apendicite. Esse paciente aí está com apendicite, né? Apêndice supurada ou apendicite mesmo. Ele precisa recuperar suas condições, senão vai vir a óbito. Então eu vou tratar a apendicite dele, retirando o apêndice através do tratamento cirúrgico, da cirurgia. Eu posso modificar a função fisiológica desse meu paciente. O que isso significa? Eu posso modificar fisiologicamente. Por exemplo, uma criança aí que nasceu com estenose de piloro, uma criança aí que nasceu com um ânus imperfurado, eu faço toda uma cirurgia para essa criança aí abrir essa estenose de piloro, então modificar a modificação do intestino, ou perfurar e fazer essa ligação do ânus, ou botar mesmo uma colostomia, e aí vai depender de como é a evolução dessa criança. Então eu faço uma modificação naquela região fisiológica para cumprir uma função que não estava cumprindo. Cumprir um propósito específico, por exemplo, a estenose de piloro, meu propósito específico é fazer que o alimento passe do estômago para o intestino. Então eu abro esse piloro, então consigo cumprir esse propósito específico da passagem de alimento. Ou curar doenças por meio de processo terapêutico. Um exemplo disso é o câncer. Então, se eu faço tratamento por processo terapêutico do câncer, retiro a cirurgia, é um processo terapêutico que eu vou ter que continuar fazendo outras coisas, mas no início do meu processo terapêutico é a retirada desse câncer. Então, faço essa cirurgia para ter aí a melhor da cura dessa doença. O que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que tratar na enfermagem cirúrgica, eu tenho que tratar dos cuidados globais. Os 6 sinais vitais, se lembram disso? São 6, então todos esses sinais vitais eu vou ter que fazer, os 6 sinais vitais: pressão, saturação, frequência respiratória, frequência cardíaca, o que mais? Então, dor e falta um. Então é pressão, frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação, dor. E tem mais um, que eu estou esquecendo. Saturação, pressão cardíaca, pressão respiratória, saturação. Então são 6 sinais vitais. Fora isso, nós temos os períodos operatórios. Os períodos operatórios que ocorrem com a gente é o pré-operatório. Então, esse passa com a gente. Então, antes de eu enviar meu paciente por centro cirúrgico, ele vai vir ficar conosco. A gente vai preparar esse paciente para a cirurgia. E nós vamos cuidar de tudo, fazer tricotomia, realizar tudo que ocorre antes da cirurgia. Temos o transoperatório. Nesse transoperatório não acontece com a gente na enfermagem cirúrgica, da clínica cirúrgica. Não vai ocorrer com a gente, o transoperatório ocorre no centro cirúrgico. Então o transoperatório ocorre quando? O transoperatório ele vai ocorrer do momento em que o paciente entra na sala de pré-anestésico até o momento da recuperação pós-anestésica. Então, na sala de pré-anestésico até a recuperação de pós-anestésica,
todo esse percurso que ocorre é o transoperatório, não envolve a gente da clínica cirúrgica. Teremos que saber o que ocorreu ali, mas não somos nós que vamos dar esses cuidados direto. E nós temos o pós-operatório, que também é um cuidado direto que engloba nós, que vamos continuar fazendo os 6 sinais vitais dessa pessoa, certo? Então, pressão, temperatura, lembrei que faltava temperatura, pressão, temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação e dor. Nós vamos ver esses 6 sinais vitais, além de observar aí a incisão cirúrgica, se está sangrando, se não está. Qual que é o objetivo disso? Eu tenho que minimizar os riscos cirúrgicos, então no meu pré-operatório diminuo o risco dessa cirurgia, realizando todos os procedimentos melhor. Maior segurança, então se eu consigo explicar, tirar todas as dúvidas e conversar com a equipe antes de ela realizar o procedimento, eu vou ter uma maior segurança. Quando esse paciente retorna para nós, eu vou ter que reabilitar esse paciente. Eu vou ter que auxiliar na reabilitação desse paciente, eu vou ter que auxiliar nesse paciente se recuperar melhor, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês agora o tipo de classificações cirúrgicas. Nesse tipo de classificações cirúrgicas eu tenho o tempo operatório, que elas podem se dividir em 3, cirurgia eletiva, cirurgia de urgência e cirurgia de emergência. Cirurgia eletiva, necessária realizar, então ela tem que acontecer, óbvio, se é uma cirurgia ela tem que acontecer. Possível programar com antecedências, como assim? Eu posso programar ela antes dela ocorrer, ela não precisa entrar no meu serviço de saúde hoje e amanhã estar realizando a cirurgia. Ela pode entrar hoje, eu fazer todo um preparo psicológico, psicossocial, fazer todo um preparo da pessoa e aguardar o centro cirúrgico. Posso marcar essa cirurgia, por exemplo, a pessoa vem procurar o serviço hoje, o médico vai e marca essa cirurgia para daqui 1 mês, daqui 2 meses, certo? Então ela tem que ocorrer, mas não precisa ocorrer de forma urgência ou emergência. O preparo no pré-operatório é feito em tempo programado, então vamos supor, daqui 2 dias você tem que realizar a cirurgia, daqui 2 dias você vai fazer a cirurgia, então amanhã, certo? Se a cirurgia é daqui 2 dias, amanhã começa a iniciar o seu preparo operatório nesse tempo programado. Após isso, ele realiza a cirurgia, então eu consigo fazer de forma programada também o meu preparo. Exemplos disso, hernioplastia, então cirurgias de hérnia, cirurgias plásticas e cirurgias de cataratas também. Então esses são alguns exemplos das cirurgias que podem ocorrer de forma eletiva. Cirurgias com urgência, ela tem que acontecer o mais breve possível. Elas não precisam realizar imediatamente, que vocês vão ver que na de emergência precisa. Na de urgência não, ela precisa ser realizada o mais breve possível. Quanto antes eu realizar a cirurgia, melhor a recuperação do meu paciente. Eu consigo fazer um preparo pré-operatório e melhorar as condições gerais desse paciente. Então, se esse paciente chega com dor para mim, nesse preparo eu consigo realizar aí um medicamento para dor para ele ter uma melhora. Se esse paciente aí chega sujo para mim, eu consigo fazer uma lavagem, uma limpeza nesse paciente para ele subir de forma mais limpa para o centro cirúrgico. Se esse paciente chega com náusea e vômito, eu consigo preparar ele com medicamento, fazer a limpeza estomacal, fazer esvaziamento gástrico, para ter aí umas condições gerais melhor do paciente. Certo? Mas eu não posso programar isso. Eu tenho que realizar no momento que ele está comigo para posteriormente enviar para o centro cirúrgico. Exemplos disso, obstrução intestinal, então se o paciente apresenta intestino obstruído, apendicite, se não é uma grave, vocês vão ver no próximo que a grave entra para urgência, ou fraturas de membros, então se é uma fratura mais grave, que precisa de cirurgia, é uma cirurgia de urgência, certo? Cirurgias de emergência. Cirurgias de emergências elas têm que ocorrer de forma imediata, de entrada no serviço vindo de ambulância, de entrada no serviço pela porta, o médico avalia, vê que há necessidade de realizar a cirurgia, informa o centro cirúrgico, o paciente sobe imediatamente por centro cirúrgico. Não tem preparo do centro cirúrgico, do jeito que o paciente chegou, aqui ó, do jeito que o paciente chegou no hospital, ele sobe direto para o centro cirúrgico. Por que isso? Porque são situações graves que podem ter risco de morte iminente. Então o paciente está grave lá comigo e ele tem risco de morte iminente. Exemplo disso, cirurgias hemorrágicas. Não sei se vocês lembram o caso daquele cara que foi lá e caiu em cima de uma taça de vinho no seu casamento, que ele guardou lá no bolso, cortou a femoral, não conseguiu ser socorrido a tempo e veio a óbito. Isso seria uma cirurgia de emergência, porque seria uma cirurgia hemorrágica. Fraturas expostas, então se meu paciente aí vem com uma perna, um braço,
com fratura exposta, eles têm que subir de forma emergencial. Apêndice supurada, lembra que aqui eu só falei de apendicite, aqui é apêndice supurada, quando o apêndice estoura e as fezes ganham a caixa abdominal, a região abdominal. Então, com isso, nós temos a apêndice supurada. Ferimentos de arma brancas ou de armas de fogo. Por quê? Porque eles adentram aí as camadas da pele, atingindo órgãos vitais. Então, também são cirurgias de emergência. Qual é a minha finalidade? Então, aqui eu estou falando do tempo e aqui vai ser a finalidade. Minha finalidade, ela pode ser curativa. Então, vamos supor, o paciente aí veio com ferimento de arma branca, apresentou uma hemorragia, ele vai vir a óbito porque ele vai entrar em sepse hipovolêmica. Então, vou ter que curar isso para devolver a saúde. Então, ela se torna curativa. Eu tenho que devolver a saúde desse paciente, certo? Se for uma apêndice supurada, eu vou ter que fazer a retirada parcial total do órgão. No caso do apêndice, eu faço uma retirada total do órgão. E acontece isso em caso, resultados menos otimistas em caso de câncer. Por quê? Porque aí você tem que ver a sobrevida do paciente, você tem que ver se o câncer está em metástase, ou se o paciente aí está com uma forma mais grave do câncer. Além da curativa, eu posso ter a paliativa. Então, eu tenho aliviar ou atenuar o mal, não cura a doença. Então, alivio. Então, eu faço alguma coisa para amenizar aquele mal que está ocorrendo. Gastrostomia. Então, se o paciente não consegue se alimentar direito, se o paciente está com algum problema de alimentação, criança com dificuldade de deglutição, idoso acamado com dificuldade de deglutição, eu vou ter que botar uma gastrostomia aí, que é uma abertura na região estomacal aqui, que faço para a entrada de alimento. Câncer em metástase, por exemplo, o câncer já está em metástase óssea, metástase pulmonar e é um câncer de fígado. Então eu retiro o fígado, mas as metástases ainda continuam. Então eu retiro o local principal desse câncer para ter uma evolução melhor das outras áreas, certo? Mas ela não vai curar, ela só vai amenizar aquilo que o paciente está sentindo. Ou a plástica, que a plástica tem objetivo estético ou reparador. Objetivo estético é aquelas pessoas que fazem a plástica para melhorar nariz, fazem a plástica para diminuir a barriga, faz a lipoaspiração, faz plástica facial. Então essa é com objetivo estético. E tem a com objetivo reparador, por exemplo, as pessoas que sofreram grandes queimaduras, tem que reparar algumas áreas aí devido a essa grande queimadura. Pacientes aí que tiveram câncer de pele, retirar essa área do câncer de pele, então tem que fazer uma plástica para melhorar essa área aí. Então eu tenho que reparar essas áreas com perda. Paciente que teve câncer de nariz e boca, eu tenho que fazer plástica para reparar essa área, para ter uma melhora aí da parte estética do paciente, certo? Mas essa daí é reparadora. A estética, que é só por si só, é o que muitas pessoas fazem, que é para melhorar ou mudar alguma parte do corpo que não está contente. E aí eu tenho que pensar qual é o grau de contaminação da minha doença. Então, quanto ela está contaminada, certo? Então, ela pode ser o quê? Limpa, potencialmente contaminada, contaminada, então a limpa, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. Eu vou explicar como é a diferença de cada uma. Então, as limpas, elas são eletiva, fechamento por primeira intenção. E eles não têm sinais e sintomas de inflamação. Então, por exemplo, aqui é uma cirurgia de joelho, certo? Primeira intenção, eu junto as bordas e ela fecha a cicatrização mais rápida. São cicatrizações por primeira intenção. Não tem os sinais e sintomas de inflamação. Quais são eles? Dor, calor, rubor e edema, certo? Então não tem esses sinais e sintomas de inflamação. Ela fecha de forma rápida, são cirurgias mais eletivas, são cirurgias mais simples com fechamento mais rápido, de primeira intenção. Juntei as bordas da minha ferida, elas se fecham e vão se indo de cima para baixo, certo? Esse fechamento. Potencialmente contaminada. Eu tenho abertura de fechamentos, abertura de sistemas fechados e estéreis do organismo, sem sinais de processo inflamatório. Então, se eu fizer aí uma cirurgia, até mesmo plástica, de bariátrica, eu vou ter ela potencialmente contaminada. Por quê? Porque eu vou abrir sistemas fechados e estéreis. Então, se eu fizer aí uma cirurgia de a própria apendicite, ela vai ser potencialmente contaminada. Então, ela está num sistema fechado e estéril do organismo. Mas eu não continuo sem os processos inflamatórios. Eles não apresentam, eles vão apresentar aqui. Nas contaminadas,
nas minhas contaminadas são o quê? São inflamações não purulentas e quebras grosseiras da técnica séptica. Então, eu não tenho pus naquela região, não tenho formação de pus, mas eu tenho a quebra grosseira da técnica séptica. Por exemplo, uma fratura aí exposta, ela tem uma quebra grosseira da técnica séptica. Por quê? Porque a parte estéreo foi para lá. Uma facada, traumas penetrantes. Se isso aí aconteceu menos de 4 horas, ela é contaminada. Por quê? Porque apresentou a ferida menos de 4 horas, ela está penetrante, então eu tive essa quebra aí da minha barreira de asséptica. Ou feridas crônicas, por exemplo, um pé diabético, elas são contaminadas, não são consideradas infectadas. Vocês vão ver na próxima qual é a infectada. E ela começa assim a apresentar os sinais de inflamação. Então, nessas feridas nós temos calor, dor, rubor e edema. Lembre-se sempre que esses são os nossos 4 sinais e sintomas de inflamação: dor, calor, rubor e edema, certo? Então, aqui eu tenho. E nas minhas infectadas são secreções purulentas através de trauma penetrantes a mais de 4 horas. Então, se para retirar uma faca ou uma bala eu levo 5, 6 horas, são traumas penetrantes, passaram mais de 4 horas, eles são considerados aí infectadas. Tecidos digitalizados, aqueles tecidos pretos, então são tecidos que não têm mais vida. E contaminação fecal. Então, a apendicite ela é considerada potencialmente contaminada, porque ela só rompia a barreira do meu sistema fechado e estéreo. Só que a apêndice supurada, como tem contaminação fecal, ela é considerada infectada, certo? Porque vai causar aí o risco de sepse. Tá ok? Certo. E na clínica cirúrgica? O que acontece? O que ocorre para a gente na clínica cirúrgica? Na clínica cirúrgica, o paciente permanece no período pré-operatório e no pós-operatório. Como eu disse para vocês, no transoperatório o paciente não permanece conosco. Por quê? Porque o paciente aí, ele não está mais conosco. Ele acabou indo para o centro cirúrgico, então ele vai realizar as atividades dele lá no centro cirúrgico. Então, durante o período pré-operatório, pós-operatório, o paciente está conosco, o paciente é nosso, o paciente é da clínica cirúrgica, certo? Que mais? Eu vou fazer o quê? Eu vou realizar a preparação e a recepção do paciente pós-cirúrgico. Então, primeiro, nós vamos realizar a preparação desse paciente. Então, eu vou ficar responsável por preparar esse paciente em relação a tudo que eu necessito. E depois eu vou ir lá e realizar a recepção do paciente. Então, ele saiu da sala de recuperação pós-anestésica, o médico da sala de recuperação pós-anestésica deu alta para esse paciente, ele vem para nós. Ele acaba vindo para nós e nós realizamos aí o cuidado e a avaliação desse paciente aí. Aqui eu trago algumas especialidades cirúrgicas que a gente vai encontrar. Aqui é só um exemplo para vocês verem a demanda de especialidades que nós temos. Nós temos cirurgia cardiovascular, que o próprio nome já diz, ela trata do coração, ela é cardíaca. Cirurgia da mão, então elas cuidam das cirurgias das mãos, dos punhos, dos ossos, articulações, então tudo que envolve a parte da região da mão. Cirurgia de cabeça e pescoço, nós temos também essa área que o médico é responsável por cabeça e pescoço, por exemplo, um câncer de tireoide é considerado cabeça e pescoço, um câncer de nariz, um câncer da região do nariz. Então, essas regiões são tratadas através da cirurgia da cabeça e pescoço. Cirurgia do tratamento do aparelho digestivo. Então, ele pode ser clínico e cirúrgico. Então, toda a parte nossa, desde da parte do esôfago, da faringe do esôfago, até a eliminação, incluindo fígado, bílis e pâncreas, são esse cirurgião. Cirurgia geral. É o paciente, é o médico que fica mais na área de recepção do politrauma, por exemplo. O paciente veio politraumatizado, da urgência e emergência ali. A urgência e emergência de um pronto-socorro tem mais cirurgião geral. Cirurgia pediátrica, ele se especializa em criança. O plástico, então ele vai se especializar através de cirurgias de reconstituição e de melhora estética. Cirurgião torácico, então ele atua toda na região de vias aéreas e da região torácica. A vascular é responsável então por todo o tratamento de veias, artérias
e procedimentos vasculares. Anestesiologista é quem faz anestesia, então é quem está lá no centro cirúrgico junto com o médico e quem vem no pré-operatório para avaliar esse paciente. Angiologia estuda o tratamento das doenças do aparelho circulatório, então o médico faz a cirurgia, mas quem estuda é o angiologista. Endoscopia no tratamento de passíveis e abordagem para o procedimento endoscópio, então quando eu faço o endoscópio é um aparelho que tem uma câmerazinha, quando eu faço essa visão pelo endoscópio, é o endoscopista que faz, certo? Neurocirurgia, então é o da cabeça, do sistema nervoso. Ortopedia, então é quem faz ortopedia e trauma, então é toda a parte de ossos, articulações e tendões. Otorrinolaringologista, é orelhas, nariz, faringe e laringe. Urologia é que estuda aí a parte clinicamente dos problemas do sistema urinário e do sistema reprodutor masculino e feminino. Eu vou trazer aqui para vocês, só a título de curiosidade, uma tabela aí de terminologias cirúrgicas. Então aqui eu tenho os prefixos, que são os prefixos, os sufixos, então eu consigo aí ter uma ideia do que acontece. Por exemplo, adeno são glândulas, cisto é bexiga, então colo é cólon, colpo vagina, gastro estômago, nefro rim, então oftalmo olho, ósteo osso. Então eu consigo com isso, com essa tabela de terminologias de prefixos e o que ele significa, conseguir, por exemplo, se eu pegar uma adenorrafia. O que significa adeno? Glândula. Rafia é sutura. Então, se eu estou fazendo uma adenorrafia, eu estou fazendo uma sutura da glândula. Se eu estiver fazendo uma cistoscopia, então o cisto é bexiga, então eu estou fazendo a visualização do interior do corpo por meio do aparelho com lente específica. Se estou fazendo uma cistoscopia, eu estou vendo a bexiga através de um cistoscópio. Então eu estou vendo através de uma câmera, certo? Se eu estiver fazendo uma nefrotomia, eu estou fazendo uma abertura aí do rim, certo? Então com esses sufixos mais os prefixos, eu consigo identificar o que está sendo realizado no meu paciente. E aqui eu vou trazer para vocês o risco operatório, qual é o risco do meu paciente realizar essa cirurgia. Então eu vou ter que fazer aí uma avaliação do estado clínico do paciente, indicado previamente no procedimento cirúrgico. Então eu vou ter ali como avaliar esse paciente, eu vou ter ali quais são as sequências de avaliação do meu paciente, o porquê eu tenho que avaliar meu paciente previamente, então antes de ir para a cirurgia. Cada avaliação é determinada pelo procedimento médico, então dependendo do tipo da cirurgia, eu vou realizar um ou outro avaliação. Existem os exames pré-operatórios, então vai esclarecer melhor o meu risco da operação. Então, se eu tiver um paciente que está com risco de coagulação, aí, que está com uma coagulação muito baixa, o risco é menor, eu tenho a consulta médica, o médico vai passar para avaliar, mas também eu vejo os ECGs, vejo os exames laboratoriais, verifico o estado clínico do paciente, então se esse paciente está com febre, se ele está com uma PA alterada, se ele está com uma PA normal, se ele está com edema, então vejo isso. E eu também vejo o fisco cirúrgico, então eu vou decidir quais são as medidas tomadas em relação ao paciente a curto e a longo prazo. São os riscos cirúrgicos, né, que é um R. Os riscos cirúrgicos, então vou lá junto com com o médico, nós vamos decidir quais são as medidas tomadas em relação a curto prazo. Por exemplo, chegou de uma apendicite, eu vou ter que observar sangramento, eu vou ter que ver se está urinando, eu vou ter que observar gases, tosse, então vou ter que observar tudo isso. Dependendo do tipo de cirurgia, se for uma cirurgia de câncer, eu vou ter que ver a pique curto prazo, como está essa incisão cirúrgica, a longo prazo, após a quimio, a rádio, como está evoluindo aí esse CA. Certo? Então, por enquanto, é só. Daqui a pouco eu retorno.